Peraí. Nós temos aqui essa questão da ação. Toda associação ela promove atos políticos, manifestações, certo? Isso é algo bem propício de uma associação. Isso é fato, né? A associação realiza atos políticos, atos públicos, atos simbólicos, manifestações de rua. Isso é atividade política. Mas para que ela faz isso? Certo? Ó, tudo tem que ter uma finalidade para conquistar os direitos. É claro que ela não faz isso de uma forma assim, vão fazer por fazer, né? Ela não realiza esses atos públicos no oba-oba. O movimento comunitário é muito diferente de um movimento estudantil, por exemplo, de uma atividade que de vez por outra as pessoas estão na rua fazendo atos. Atos públicos de um movimento comunitário é quando a coisa está muito grave, é quando chega a um patamar de uma realidade tão grave, tão complexa, que não tem outra maneira senão reunir o povo e realizar o ato. E aí eu dou um exemplo de ato político que foi a conquista dos moradores do conjunto do IPEP, que é chamado de Serra da Borborema. É um conjunto que foi organizado pelo governo do estado e que não tem o apoio, não teve saneamento básico, na verdade. Então, o que acontece é que este movimento conquistou, através do ato público, interditando a BR-101, dá acesso a Caruaru, né, entre Campina Grande e Caruaru, a BR que vai para a cidade de Queimadas, enfim, e houve barraram o trânsito por diversas vezes, para chamar a atenção do governador do estado, na época, Cássio Cunha Lima, e aí, na partir do 5º ato, conquistaram esse direito. Muitas vezes é preciso fazer vários atos para conquistar um direito. Outras vezes é preciso fazer um ato apenas. Isso vai depender da estratégia, ou melhor, da tática que o movimento tem para conquistar um determinado direito. Não se faz ato por fazê-lo. Isso tem que ter um processo muito amplo, a organização, o envolvimento. E ato público precisa do envolvimento de uma grande maioria das pessoas. É o que, infelizmente, quando se trata de movimento comunitário, nós vemos assim que às vezes é muito difícil levar uma população, a grande maioria da população de um bairro, para as ruas. Bastante difícil, porque o bairro está repleto de pessoas que infelizmente não compreendem as mesmas necessidades, os mesmos pensamentos com relação à questão da luta em si. Então é muito diverso, é muito assim, tem que ter um processo de consciência muito forte para se poder acontecer um ato. Às vezes o ato é de repente, acontece algo de repente
e aí todo mundo se envolve. E coisas do tipo assassinato de algum morador, isso já aconteceu aqui em Campina também, às vezes um problema de atropelamento, de um automóvel que acabou afetando alguém muito querido, e aí a população se revolta, né? Coisas dessa natureza que vem muitas vezes acontecendo, que são atos assim que às vezes de um dia, às vezes naquele local, a própria população resolve se manter no local até que a coisa se resolva, até que a coisa tenha essa dimensão de algum tipo de solução. Então, acontece atos mais assim, são muito dependente da ocasionalidade do que se desperta aquilo ali. E tem atos que são chamativos para outros atos. Quando acontece uma crítica pública, alguém fala alguma coisa e então começa a aglomerar, ali surge um propósito, que aquele propósito vai se desenvolver ou se desenrolar numa coisa muito maior. Às vezes é preciso que uma pessoa tome uma atitude de protesto para desenrolar aquelas condições para que um ato se realize. Então, muitas vezes o ato não depende de um presidente de uma associação, por exemplo. Às vezes o ato acontece com uma própria pessoa moradora de uma determinada rua, que questiona alguma coisa da sua rua. E aí a associação acaba se envolvendo com isso. Infelizmente há um individualismo e isso tem que ser resolvido quando acontece esse tipo de coisa, né? Esse individualismo que atrapalha demais essas questões relacionadas à coletividade. Outra coisa são as medidas judiciais e muitas vezes até policiais. Muitas atitudes de uma associação chegam mesmo a desenvolver dentro do aspecto da questão da luta, é preciso uma atitude mais jurídica, é preciso uma atitude policial, né? Algo que aconteceu e que o ato político talvez seja até uma coisa posterior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as mortes que aconteceram nas comunidades periféricas são um exemplo de adolescentes, de pais de família que foram confundidos com pessoas do tráfico só por causa da sua cor de pele, por uma questão de racismo que existe, infelizmente, aqui no Brasil. Então, a partir deste contexto, é que as pessoas, vendo a atitude equivocada do Estado por parte da sua força de segurança, né, das suas forças policiais, é que resolveram entrar num movimento político de reivindicação para combater a violência promovida pelo próprio Estado a pessoas que não são membros do tráfico, né? As pessoas que são trabalhadoras, as pessoas que vivenciam normalmente suas vidas, mas que foram confundidas. Isso como um pretexto o ato da violência cometida por pessoas de cor, pessoas que não são brancas, né? Que parece que remete uma imagem para o Estado, né? E que essas pessoas representantes do Estado acabam cometendo crimes contra a humanidade, contra as pessoas, até mesmo crimes de racismo. No Brasil, isso acontece demais nas periferias das cidades, certo?
A outra questão que a gente percebe são a questão das ocupações que são realizadas por sem-tetos, os chamados sem-tetos, né? Hoje a gente tem que perceber que sem-teto não é aquele somente o pobre, né? Que não tem uma casa ou que não tem lugar para morar ou condições para pagar o aluguel. Existe casos de pessoas que perderam tudo, casos de pessoas que perderam emprego, de um dia ou pioraram a situação, ou não souberam lidar com essa situação pela própria questão social e econômica e ingressaram no movimento dos sem-teto para conseguir adquirir uma propriedade, adquirir um terreno, um espaço e construir para ela um imóvel. Isso está acontecendo demais no Brasil inteiro. Isso está acontecendo em Campina Grande também. No caso da ocupação Edson Gomes, o Luiz, não sei se eu estou falando o nome correto, ou é Luiz Gomes ou Edson Gomes, eu vou conferir depois. Sei que tem um Gomes, né, lá no Jardim Paulistano, certo? Em que famílias se reuniram e foram para um terreno que é um terreno público. Eles não tomaram o terreno de ninguém, é um terreno público, invadiram esse terreno público e começaram a construir as suas casinhas de papelão. Aos poucos estão constituindo, a partir desse contexto, dessa realidade, a sua luta. Isso acontece no Brasil, isso acontece devido à falta de política pública. Isso é um dos principais fatores. Não são estas pessoas ruins, ou essas pessoas são vagabundas, como dizem, arruaceiros, baderneiros, que querem acabar com a ordem pública. Essas pessoas são pessoas que necessitam de um local para morar, que necessitam resgatar suas vidas e que não encontram respostas pelo Estado de forma legal. Por isso que elas invadem esses territórios do próprio Estado, territórios públicos, não são territórios privados, e nós temos que, claro, evidentemente, como humanos que nós somos, como solidários que nós somos, nos solidarizarmos com essas pessoas, ajudando essas pessoas, até protegendo judicialmente essas pessoas, para que essas pessoas possam viver com dignidade. Isso é um direito constitucional, direito pessoal, direito que se cumpre. Nosso país, infelizmente, não sabe entender isso, a maioria não sabe entender que direito constitucional deveria ser cumprido, diferente de outros países que isso é levado até assim com mais seriedade. Aqui em nosso país, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento e acham que é coisa de arruaceiro, é coisa de esquerdista, ou esquerdopata, como dizem, ou coisas dessa natureza. É o dever do Estado, está na Constituição, e isso é um direito fundamental, que é o direito à moradia, certo? Agora, também, como eu disse, está a característica assistencial da associação. Está aí a característica do beneficente, né, de uma associação. Então, a associação, ela é beneficente, ela tem esse ato assistencial, né? Não resolver o problema dos desempregados, criar um grupo de costureira, por exemplo, adquirir as máquinas, fazer uma pequena fábrica, tentar conseguir tecidos, tentar conseguir um empréstimo para elas começarem a sobreviver. Isso é coisa de associação.
A associação pode promover isso. Isso está no estatuto. A associação pode promover cooperativas. A associação pode incluir dentro um sistema de associativismo, que é um cooperativismo. Existe também a associação de pessoas de produção, né? Então, produção alternativa, economia solidária, economia comunitária. A associação pode promover isso. Olha aí a riqueza que tem o estatuto, olha a riqueza do trabalho do estatuto. Não é uma coisa para a gente se humilhar, não, para a gente achar que é coisa de pobre, não é coisa de gente pequena, não. É uma coisa para a gente sobreviver, é algo que a gente precisa resgatar no coração das pessoas, principalmente quando uma comunidade, um bairro é constituído por pessoas que têm até condições, né? Mas muitas vezes essas pessoas viram um rosto para aquelas que não têm, certo? É importante aquela partilha, a solidariedade é muito importante entre os nossos e os outros, quem sabe, desculpa aí, tá me dando sono, mas os outros que podem surgir e aparecer para a questão da ajuda. Então, no estatuto, ele diz, claro, que eu apoio a baixa renda, né? A proporcionar a ampliação da organização comunitária dentro de sua área de atuação, principalmente entre os conglomerados de baixa renda, a fim de que os mesmos possam melhor reivindicar seu direito às diversas políticas institucionais de desenvolvimento urbano sustentável, assim também propor o desenvolvimento da economia local, a criação de grupos de trabalho de renda e ter outros projetos dentro desse contexto. É nós que devemos fazer isso. Olha que coisa bonita, né? A solidariedade para o campo da economia. Vamos lá. Outra coisa é a fiscalização do trabalho dos órgãos públicos. A fiscalização do trabalho dos secretários, dos coordenadores, dos superintendentes, dos responsáveis, dos diretores de escola pública municipal, estadual, como é o caso da MESPB, certo? Que é a nível estado, na nível de município, a nível de bairro, daquele bairro que tem a tal escola, né? A fiscalização da Câmara dos Vereadores, do trabalho deles, isso tudo é trabalho de uma associação comunitária de um bairro, isso é compromisso da liderança e compromisso também dos próprios associados a fazerem esse tipo de trabalho. O que os associados estão fazendo para então continuar com isso?